Gênesis 3, verso 21. Fez o Senhor Deus, fez Yahvé Deus, túnicas de pele. Com ela vestiu Adão e Eva, sua mulher. Pai, pedimos ao Senhor que as palavras que vão ser dirigidas aqui fluam ao coração dos meus irmãos. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória seja o Senhor. A dependência dessa palavra é o Senhor, nessa noite. Amém. Eu quero também que você abra no Êxodo, capítulo 4. Verso 22. Quem está desde o primeiro dia já vai dar uma despertada na sequência. Diz assim: então dirás a Faraó, assim diz Yahvé. Está aqui? Depois ver. Assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. A gente está em Êxodo desde o primeiro dia, né? 3 e 4. A gente está num Deus que chamou e deu um chamado para Moisés. Um Deus que está trabalhando o eu de cada um. Eu coloquei aqui uma coisa bem interessante. As entrelinhas de Deus para a identidade. Deus vai querer que nós assimilemos o que Ele quer dizer. Quando eu começo a assimilar, eu começo a ver a forma que Ele quer fazer. Porque nós somos muito dependentes de uma afirmação. O que é que eu sou? Quem eu sou? Você vai ver essas dificuldades nos homens de Deus. Diga, homens de Deus. Mulheres de Deus. Eu não estou falando aqui do mundo, não. Pessoas comuns e normais. Nós nascemos sem saber o que somos. Isso é normal. Quando construímos a nossa identidade, não foi você que construiu. Quem deu o primeiro nome para você foi o seu pai. Você não nasceu, cresceu e quando chegou à idade de razão e disse, eu gostaria de ser chamado de Sebastião. Deus, ou melhor, seu pai fez isso. Agora você nunca questionou talvez, ou não brigou muito, talvez por mais que você não goste do seu nome, você nunca brigou ou questionou por essa informação. Alguns hoje até que muda de nome já. Consegue, por alguma coisa aí. Às vezes a pessoa ela tem um bullying do nome e ela faz uma mudança. E aí, Deus, eu creio, assim, Ele não vai chegar até você e vai querer dizer para você, você de fato é meu filho. Tem ocasiões aqui na Bíblia que nós vamos ler daqui a pouco, que Ele vai dizer isso. Mas Deus não se relaciona com quem não compreende que Ele tem um pai dessa maneira. Ele não é aquele que está cobrando a filiação e a paternidade sua. Ele está fazendo subentender que você compreenda isso. E esse lugar é um lugar que, infelizmente ou felizmente, só pode o filho descobrir. O pai não vai se revelar. Eu gostei aqui da versão de Êxodo 4:22, se o irmão usar a tela. Ele está dando um recado. Lembre que começamos a falar a confusão de Moisés em mostrar a casa que ele gostaria de habitar. A gente está falando isso desde o primeiro dia. Mas ele não chegou para Moisés e disse, Israel é meu filho. Ele não chegou a dizer isso. Por quê?
Porque a quem precisa de identidade, ele precisa se identificar. Ele não vai precisar de Deus fazer uma clareza para ele. Se identifique-se. Aí ele vai agora, mas eu vou dar um recado. Você vai até Faraó. Faraó, falamos outra vez, é a identidade do cão. Identidade de Satanás. Deus diz na cara de Satanás. Deus diz na cara do diabo: esses são meus filhos. Mas a você ele não anda dizendo. Por quê? Toda intimidade cobrada é prostituição. Toda vez que você está com alguém cobrando intimidade, ela está se prostituindo. E Deus não se prostitui com você. Ele não vai ter um relacionamento assim. Mas com Satanás ele é jogo direto. Vai lá, Moisés, olha as entrelinhas de Deus. Deus está falando para que Moisés subentenda. Se eu sou da família de Israel, quem está mandando ir atrás dele é o pai dele. Não é? Então é o meu pai que está mandando eu ir socorrer os meus irmãos. Ele não disse isso, disse? Não disse isso. Mas imagina que você é um portador de um recado de qual você faz parte. E qual é o recado? Você vai, pastor Moisés, até Faraó e diz lá a ele que o eu sou te enviou. Então qual a relação que eu tenho de intimidade aí? Deus está dizendo: se aproprie da personalidade que eu tenho e você vai compreender as entrelinhas do que você é. Vai até Faraó, dá um recado grave para ele. Vamos ler Êxodo 4:22, toda a igreja. 4:22 e 23. Olhe isso que Deus fala para o diabo. O recado bravo. E tem uma coisa que eu vou dizer para os irmãos. Ele anda 24 horas dizendo isso para Satanás. Não toque no meu filho. Não toque na minha filha. Mas ele não vê que você é pai dele. Eu não quero saber disso. Não toque nos meus filhos. Esse relacionamento nós vamos nos descobrir em algum período. Cale sua boca. Então dirás ao Faraó: assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. Eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel, para que me sirva. Mas uma vez, se recusares deixar o partir, eis que farei perecer teu filho primogênito. Interessante, irmãos, essa acusação ela tem muito a ver com saída, com chamado, né? As acusações do diabo é sempre querer impedir que o povo de Deus vá fazer o que tem que ser feito. Vá para um lugar que tem que sair, e ele fica ali impedindo as coisas que, sabe, irmãos? E Deus é todo o tempo desamarrando os seus filhos desse lugar que a pessoa fica preso. Eu quero que você compreenda isso. Pastor, agora você leu Gênesis 3:21 e falou que fez o Senhor túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. A palavra pele ou couro não é? Um brochezinho de couro, aí tem um couro aí. A palavra couro, ela vem da raiz ur. Essa palavra profundamente quer dizer ser exposto, ser despido, ser deixado descoberto. Eu disse para vocês a experiência que eu comecei até andando nu, correndo com toalha, tendo uns sonhos assim meio esquisitos. E eu acordava com vergonha. E quando eu li a igreja de Laodiceia, a Bíblia fala que ela está nua.
Colossenses, Apocalipse 3, a partir do 17, né? Você não sabe que você anda nu, você está descoberto. E aí um dia e agora eu sonhei uns 3 dias seguidos, vamos tratar da sua nudez. E ele disse, você talvez não sinta vergonha, mas a vergonha não é a sua, a vergonha é a minha vergonha de você. Eu estou envergonhado de você, não é você. Rapaz, aquilo ficou muito forte sobre o meu coração, porque a igreja de Laodiceia, ela ficava sem vergonha. Já viu pessoas sem vergonhas? Estava a igreja de Laodiceia, porque ela dizia que estava toda coberta. E o Senhor diz, vocês não sabem que vocês estão nu. Porque, então, se eu estou sem vergonha, e nudez é uma coisa que traz vergonha. Quem é que poderia estar com vergonha? Eu que estou nu, mas eu não estou. Então tem alguém que está com vergonha. É Deus. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa aqui muito importante sobre profecia. Vou falar uma coisa muito interessante, irmão. Toda profecia ela é para exortar, ela é para edificar, e ela é para o quê? Consolar. Se a profecia for para botar a exposição da vergonha a pessoa e deixar ela vergonhada, tente pensar se essa profecia vem de Deus ou não. Porque a profecia ela tem um caráter definitivo. Ela vem para exortar. A exortação, irmãos, não é algo que é feito sem amor. Vem para cá. A exortação não é algo que é feito com espada para enfiar e matar a pessoa do outro lado, não. A exortação é para botar a pessoa no eixo e no lugar que ela está, em amor. A minha esposa falava para mim, eu disse, amor, eu sei, eu estou com a verdade. Eu sei, está tudo certo, a verdade está comigo. Eu disse a verdade para fulaninho uma vez, irmãos. Eu confesso aqui para você. Eu tinha umas coisas esquisitas dentro de mim, que uma vez eu fui falar uma verdade para uma pessoa, ela desmaiou e deu um AVC, irmão. De tão verdade que era, irmão. Só que tinha um detalhe. Fazia uma exposição muito grave com os irmãos. E eu vou dizer para você, isso não provém do Senhor, irmãos. Ninguém pode trazer uma verdade que mate. A verdade ela traz vida. Depois, Jesus é o caminho, a verdade, depois vem o quê? Vem vida. O dia que aquela verdade que eu vou trazer, ela for trazer morte, pode calcular, não pode ser de Deus. E para Jesus fazer um trabalho desse dentro do meu coração, irmãos, isso há muitos anos, isso já está muito resolvido. E para Jesus fazer um trabalho no meu coração, eu tive a ajuda da minha esposa, Valber. Muito sábia, uma mulher muito sábia, sabe, irmãos? Deus sabe a tampa da chaleira. Muito sábia. E ela disse, amor, você tem toda a razão, muitas coisas que você fala é verdade. Mas eu vou dizer para você, toda verdade só pode ser dita em amor. Meu irmão, minha esposa me ajudou a mudar muito isso. Denis Silva, que é um discípulo que andou com a gente. Eu quase mato esse homem, irmão. A gente está no quarto ali, conversando. Hoje é um filho já manso comigo. Ele fala, moço, tu quase me mata, doido. Aí a gente começou a andar de novo. Ele disse, rapaz, tu mudou, hein? Eu disse, é porque eu não quero mais te matar, moço. Eu quero cobrir, irmãos. A palavra que começamos esse culto foi, irmão, nós carregamos o ministério da reconciliação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é crente aqui? Você carrega um ministério da reconciliação. Deus está a fim de usar filhos de Deus para reconciliar esses filhos com Deus, irmãos. Vou dizer para você, não é fácil isso que eu estou dizendo para você. Porque você vê a verdade, você sabe que é verdade. É a verdade da verdade, ela está tão clara. Nossa, eu não estou errado. Mas não pode dizer de todo jeito. Tem tempo certo, né, irmã Julieta? Tem hora certa.
tem o tom certo. Quando Deus quer se revelar em verdade, irmãos, o Deus Pai quer se revelar em verdade, nunca vai ser como um estrondo. Eu sou o Deus seu Pai. Ha, ha, ha. Nunca. Deus vai fazer um jeito único de, antes de se revelar para você, cobrir a sua nudez. Único. Ele vai fazer uma forma a qual, enquanto você não estiver totalmente coberto, irmãos, por Ele, por seu amor. A Bíblia fala que o amor cobre uma multidões de pecados. Essa multidão, irmãos, é a minha multidão, é a sua multidão. Agora Deus anda pegando um tapete, colocando os pecados dos irmãos embaixo e faz assim. Não, agora Deus pega um couro do cordeiro, sacrificado santo puro, cheio sem pecado, e diz: eu vou cobrir ele. Vou fazer com que ele seja altamente restaurado por meu sacrifício. Porque ele nunca vai conseguir sair da deficiência dele. Eu repetir, nunca. Você nunca vai conseguir entender isso. Você nunca vai entender de milagre. Você nunca vai entender de andar e sair do seu alejo. Você nunca vai entender do que é diminuir a sua ira, deixar de matar as pessoas, deixar de ser um assassino no Egito. Não, agora, tá vendo? Fulaninho desviou da igreja. Aquilo é um infeliz. Ninguém é infeliz porque desviou da igreja, irmão. Desculpa aí. Deixa eu dizer para você, ninguém é infeliz porque está bebendo cerveja. Deixa eu dizer para você. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu e você estavam na mesma panelinha. O que aconteceu é que começou um processo de cobrir um pouco a nossa nudez na pessoa de Jesus Cristo. Temos uma mania de, porque sentemos um pouquinho, chegamos um pouquinho de santidade, quem não está no meu nível, esse não é crente. Irmãos, tive que ser tratado nesse espírito. Um dia, orei, irmão, eu orei com tanta força, com tanta graça. Me quero uma bomba atômica naquela manhã. Quando eu vou abrir na porta para terminar, apareceu-me uma palavra: cuidado com o orgulho de ter orado muito. Jesus, deu um pulo para trás, irmão. Nós entramos num nível de santidade tão grande, irmão, tão grande, que ter Deus se torna orgulho. Nós entramos num lugar de buscar a Deus de uma maneira tão forte, que jejuamos. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você jejuar, vai acontecer muita coisa. Você orar, vai acontecer muita coisa. De poder, de atmosfera, expulsar demônio, fazer um monte de coisa acontecer. Isso vai acontecer. Eu coloco a você e digo: é verdade isso. Mas vou dizer para você, isso não causa intimidade com Deus, não. Isso causa a revelação do Deus Todo-Poderoso, mas não causa a revelação do Pai. Porque a gente, irmãos, entra na atmosfera de poder, e nós vamos chegar naquele grande dia na atmosfera de poder. Jesus vai dizer para nós: não conheço você, mas não sabe o que é que eu fiz tudo não? Não sei o que você fez. Porque na atmosfera de poder, irmãos, é na independência do Pai e no poder de Deus. Você pode agir nessas duas atmosferas, no poder de Deus, no Deus Todo-Poderoso, mas você está longe da atmosfera do Pai, de um Deus que é íntimo com você. Deixa eu dizer para você, nenhum demônio aqui precisa ser, nenhuma pessoa endemoniada precisa ser exposta ao ponto da gente olhar e dizer: infeliz endemoniada.
Aquela está cheia de cão. Não, o Jesus que atravessa o rio de Gadareno, ele vai atrás de um homem que tem legiões de demônios. E ele se esforça, simplesmente por causa de um homem de legiões de demônios, para poder salvar a alma de um homem. Ele não está atrás de expor que aquela pessoa, ela está endemoniada. Ele está atrás de fazer com que aquele homem seja um missionário na sua família. Mas a gente vê os demônios, né, irmão? Não só os demônios, a gente vê o tadinho dos porcos, né, irmão? Morreu 2.000 tantos porcos ali. Tadinho. Fazer igual a menina que me perguntou um dia numa igreja, perguntou: o que é que as crianças comem? Eu digo: como lagarta. Lagarta, sim, aquelas que nascem borboleta. Ela disse: tadinho das borboletas. Para mim, ia dizer tadinho das crianças, né? Mas nós temos uma mania, irmãos, de olhar para o deficiente. Não, nós temos a mania de olhar para o problema do deficiente. Que problema meu irmão ao lado tem? Que problema esse tem? Qual é o maior problema dele? Esse daqui, aquela ali. Não sei se eu já contei aqui, irmãos. Eu peguei uma carona quando eu trabalhava numa cidade aí. Antes de eu me entregar ao ministério, eu já estava na linha de frente liderando e fui numa carreta pegar uma carona para João Pessoa. E o homem da carreta, ele parava num lugar muito escuro, já era madrugada, aquelas carretas têm uma cama atrás. E eu estou deitado, no lado de lá não tem ninguém, entra uma prostituta. E ela faz umas propostas indecentes para mim, e eu deitado. Todas as palavreadas que você imaginar. Eu disse: Jesus te ama. E ela gritava: fulaninho, tem um crente aqui. Aí ela sentou e fechou a porta. E eu sentei na cama, onde ficava o motorista, um pedacinho da cama e os meus pés, e ela. Eu sentei e disse: Jesus te ama. Eu repeti. Essa mulher chorou, irmãos. Abriu seu coração. Confessou os seus pecados. Disse porque tinha entregado à prostituição. Disse que tinha traído o marido, sua casa e todos o seu povo não perdoa ela. O conselho tutelar tomou sua criança, sua mãe não quis saber dela, até passava fome. E ela se entregou totalmente à prostituição e não sabia mais como sair daquele lugar. Ela chorava, irmãos. Eu tive a oportunidade de ministrar-lhe, mas imagina, irmãos, no primeiro Jesus te ama. Tem crente aqui! Nós, cheios da religião, está amarrado, Satanás. Bicha feia, sai dessa cadeira aqui. Demônio, bicha prostituta, sai daqui. Nós ainda não aprendemos perfeitamente o que é amor. Nós não temos noção desse lugar. Nós não temos noção do que é um resgate de uma alma com amor. Não faça prova de Deus, irmãos, quando for para expulsar demônio. Deixa eu ver se eu sou um homem ungido de Deus. Se o demônio se manifestar é porque eu ainda sou ungido. Faça isso não, em nome de Jesus, irmão. Você não é ungido porque expulsa demônio, não, irmão. Os que expulsam demônio vão perecer no inferno igualmente com os que os que não estão fazendo qualquer coisa de expulsar demônio. Jesus não vai conhecer esse tipo de gente que expulsa demônio, irmão. Expulsar demônio não é a melhor coisa do ministério, do poder e da intimidade com Deus, não, irmãos. A gente só faz um trabalho desse, irmãos, por causa que conseguimos alcançar o amor de Deus ao ponto de ter compaixão de uma alma aflita possuído de um Satanás que precisa estar no inferno. E a gente dizer para ele: larga os meus filhos. Amém? Deus estava dizendo para Moisés: eu quero dar um basta na escravidão de Satanás ao povo de Israel. Já se passaram 430 anos. O meu povo está em um grande clamor. As necessidades são alarmantes. As coisas estão perecendo. Os negócios estão indo de mal a pior com o meu povo.
Se eu não fizer algo agora, nesse momento, o meu povo vai perecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se hoje, no dia de hoje, o Senhor não fizer algo por você, meu irmão, você vai perecer, irmão. Quem está muito mais preocupado com o que tem e os problemas que você passa, irmão, que você está necessitando, eu quero dizer para você, não é o pastor Calene nesse púlpito, é você ter entrado num lugar qual escuta o clamor do Espírito Santo, um gemido. Deus quer salvar o seu povo, irmãos. Deus quer tirar o seu povo, irmãos, resgatar com mão forte, braço estendido, irmãos, das mãos de Faraó e do diabo. E Ele está declarando isso nas trevas: larga os meus filhos, tira-os desse lugar. Irmãos, essa batalha que o Senhor está fazendo, irmãos, é de muito tempo, não é de hoje não, irmãos. Ele está gemendo para libertar mais um, gemendo para libertar mais um, e mais um, e fazer uma multidão liberta de filhos, irmãos. Mas nós vamos para um sistema, irmãos, que ele não vai para as entrelinhas da identidade. Não vai. Vou dar exemplo. O ministério Denis Silva de cantar. O ministério Denis Silva não é de cantar. O ministério Denis Silva é de libertar os filhos do Senhor através do louvor, irmãos. Nós não viemos ter ministérios, nós viemos ter reconciliação, irmão. Nós não viemos fazer nada, nós viemos reconciliar os homens com Deus, irmão. E Deus está chamando muitos de nós para fazer e entrar nesse lugar especial de reconciliação, irmãos. Você, minha irmã, que tem qualquer ano, você, meu irmão, que é tão jovem o suficiente, nós viemos fazer esse trabalho. Vem para o arraial dos filhos libertos para reconciliar outros filhos ao Senhor. Entra num lugar qual você vê o ser humano, não vê o demônio que está em cima dele não, vê o ser humano, o amor de Deus sobre ele, a paixão, a compaixão, irmãos. Esse lugar, irmãos, vai ser tão especial que o Senhor começa a fazer um papel maravilhoso no nosso coração. Jesus convoca os discípulos dele para andar com ele 3 anos de ministério, 3 anos ao lado. Vamos andar juntos. Pouco ensino, irmão. A gente pensa que Jesus ensinou muito. Jesus ensinou muito, sim, mas o ensino maior de Jesus está tão oculto que você nem imagina. Jesus ensinou tanto no monte aos discípulos que não está nem tanto revelado. Mas Jesus subia por monte com os discípulos e as orações, muitas vezes o discipulado lá, ele não era exposto aqui. Mas o que era exposto, irmãos, para os discípulos verem, é a declaração que ele dá quando João manda perguntar: há de vir outro? Ou podemos esperar, ou é ele mesmo? E ele não manda recado para João. Ele pega os discípulos de João, faz o quê? Vai lá, expulsa demônio, cura enfermos, faz o trabalho que tem de libertação. Agora você vai lá e diga o que aconteceu. Que os mortos são ressuscitados, os cegos conseguem obter visão. Quando você vai ver o profeta Isaías, ele vai dizer o que o Espírito do Senhor veio fazer em Jesus Cristo, irmãos. O que o Espírito do Senhor veio? Veio libertar os cativos, dar vista aos cegos, não é? Fazer mudo falar. Jesus, irmãos, não brigava com pecador. Jesus brigava com fariseu e com hipócritas. Pode olhar, a Bíblia, nem um tempo Jesus está pegando ar com pecador. Pode olhar. Nem um tempo. Pecador vinha necessitado, cheio de quatro homens e mais cheio de trambeamento. Ele simplesmente amava a pessoa. Vi um fariseu cheio da santidade, cheio do que não tem um pecado, cheio do que minhas fragilidades já estão totalmente resolvidas. Quer dizer, vocês são hipócritas. Vocês pegam os pecadores e colocam um peso bem grande sobre ele, nem deixa eles entrar no céu, e além do mais, nem com o dedo mesmo você ajuda o pecado que ele tem. Porque nós estamos muito no nível, eu já empurrei a palavra para ele, mas não quer aceitar. Não, 10 anos que eu prego para o meu marido.
Ele é um infeliz, ele não quer Jesus. Não, ninguém está querendo engolir palavra de goela dentro, não. Me desculpa aí. Ninguém está querendo um sabor que não vai frutificar na sua alma. Mas o Senhor não mandou simplesmente eu pregar a palavra. Ele me mandou eu me manifestar como filho dele. Se ele tivesse pedido para a gente simplesmente ser pregador, irmãos, eram as fábricas de pessoas que iam rejeitar as palavras. Porque toda vez que você prega para uma pessoa, a gente começa a dizer, preguei, mas até agora ele não quer. Não quer mesmo. Vou contar um testemunho do ano passado, pastor Ailton, que não deu vir para cá, aquela confusão. Estava com 2 agendas. Meu pai ainda não serve a Cristo, minha mãe morreu com Cristo. E aí, aquelas nhaca que a gente tem do passado com nossos pais. E eu tinha agenda para ver com a pastora Ailton, agenda não sei para onde. Ninguém me disse agenda, não. Pastor Ailton não tinha agenda, estava muito ocupado, nem da direita do norte, nem da direita do sul. Eu digo, meu Deus, pronto, acabou. Só que Deus faz umas coisas, irmãos, para fazer outra. E eu fui para a oração, eu falei, por que está fechada as minhas agendas? Eu vou para o norte ou eu vou para o sul? Calado ficou. Na madrugada fui orar, Senhor, o que é que eu faço da minha agenda? Vou para o norte ou vou para o sul? Calado ficou. Eu fui para um lugar de filho. Por favor, papai, eu preciso escutar o Senhor, me ajude, se eu estiver pecando. Ele disse, você tem uma agenda e você quer que eu escolha ela. Eu tenho uma agenda e que eu gostaria que você escolhesse ela. Porque a gente está na condição de filho, sabe, mostrando as agendas, pastora. Qual delas o Senhor quer? E às vezes o Senhor não está querendo a sua agenda. Ele disse, sabe o que é que eu quero? Eu estava aqui em Trindade, irmãos, num congresso. Desça e vá ajudar o seu pai que está perecendo lá na casa dele, cego. Eu disse, vixe Jesus, vamos descer. Vamos. Eu chego na casa do meu pai, irmãos. Meu pai com a catarata, com 84 anos, cego. Meu filho, não tem ninguém que me ajude, eu perdi a visão, meu Deus, meu Deus. Ah, que compaixão bateu no meu coração, irmãos. E a minha diabetes está estressada, não dá para fazer cirurgia, não dá para fazer isso. Me ajude, meu filho, por favor. Eu disse, vamos, eu ajudo. Fui lá no negócio do SUS, só tinha para não sei quando. Eu disse, quanto é essa cirurgia à vista? Ela disse o X de valor. Eu digo, ixi, eu não tenho esse dinheiro. Mas o senhor disse, faz. Aí eu disse, quando é que pode marcar? Paga quando? No dia que você tiver aqui a data, você paga. Não precisa pagar agora. O senhor faz. Era uma quinta-feira para fazer. Eu digo, se ele está mandando. Irmãos, fui atrás, resolvi o controle de diabetes dele, tinha uma coisa tal, tudo botei no ponto, os exames saíram normal. Eu estou voltando, deixei minha irmã tudo bacaninha, arrumado, negócio bem feito, sabe, no Senhor, em amor, a compaixão bateu. Eu confesso que eu não tinha tanta intimidade com meu pai. Aí e tal, e não sei o quê, quando eu estou voltando aqui para as agendas que se abriram, cheguei lá em Salvador, estou no caminho, liga uma irmã para mim, daqui de Brasília, não sei se ela está aqui hoje. Pastor, tem um valor aí que minha irmã mandou passar para o senhor. Era o valor da cirurgia, irmão. Bate palma mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você vai para o lugar do Pai, na agenda dele, ele tem os recursos. Irmãos, tinha outro problema, eles sabem, a igreja lá de Tabuleiro Grande, que foi eu que fundei, a gente era um clube, ficou uma igreja linda, e ela vale muito mais do que eu paguei na época e tal, e ficou uma pendência que eu nunca consegui pagar há mais de 10 anos. Sem agenda, eu consegui pagar a igreja lá de Tabuleiro, naqueles dias que eu fui ajudar meu pai. Pode aplaudir ao Senhor. Está aqui a testemunha dele. Irmão Marcília, testemunha. A igreja hoje é totalmente quitada com documentação. Há mais de 10 anos que eu devia. No dia que nós decidimos andar com o Pai, irmãos. E outra coisa que eu vou dizer que glorifica a Deus. Eu estou hoje com intimidade com meu pai como eu nunca tive na minha vida. Meu pai liga todo dia. Meu filho, tá bom? Parece uma gravação, mas amém. Tá bom, meu pai. Não, e o senhor? Não, aqui essa diabetes, né, meu filho? Tá aqui.
Não, eu só quero saber se você está bem. Tá bom, pai, eu te amo. Não, eu também amo. Meu Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Tenho 44 anos. São 42 anos sem intimidade com meu pai. Mas a agenda de Deus mostra os concertos que você pode e deve ter. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu pai pode ser um cachorro, sua mãe uma cadela. São dignos de honra seu pai e sua mãe. Repetindo aqui para você. Meu pai é uma cachorra e uma cadela. Vai lá honrar a cadela e o cachorro que tem em casa. Porque Deus não mandou honrar o que eles podem fazer por você. Mandou honrar pelo que eles são. E eles são dignos de honra. Minha mãe antes de morrer tinha um sonho. Fazer um restaurante. Denis sabe. Irmãos, parece que era o fim mesmo. Eu disse, eu vou ajudar essa véia. Fizemos um lindinho restaurante para ela. Irmãos, ela concluiu a missão dela, mas fez o sonho dela. Ela disse para minha tia Vânia, uma missionária que tem lá em São Paulo, minha tia é maravilhosa, ganhou quase a família toda para Jesus. Ela dizia, ela sabia de um sonho da minha mãe que queria um Fusca. Minha mãe queria uma Fusca. Meu Deus, tinha um Fusca. Essa minha tia, ela fez de tudo para honrar a irmã dela, deu um Fuscazinho para ela. 2 meses depois ela morreu, irmão. Mas sabe, irmãos, não é se ela vai morrer, é se ela vai ser honrada. A honra, irmão, é maior do que a vida até, irmãos. Quando você começa a trabalhar esse lado, irmãos, de relacionamento consertado, você começa a ver o Pai se movendo, irmão, graciosamente, fazendo uns trabalhos que você nunca tinha feito. Sabe, um óleo que flui sem muita dificuldade, algumas coisas que era travada no instante desenrola, irmão. Mas tem que resolver. Nós temos que pôr um lugar aí. Então o couro é esse lugar que vai fazer com que a gente seja coberto das nossas vergonhas, das nossas deficiências. Porque talvez, irmãos, desde segunda você está aqui e vem escutando sobre deficiência para a gente tratar ela. Agora, na segunda-feira, eu saio correndo aqui nessa igreja, né, irmão? Que bom que o Senhor faça isso e dê certo e vai acontecer, eu creio. Mas que bom que toda a sua deficiência já não vai mais ser vista pelo Senhor. Que bom que seu lado mais terrível vai ser coberto aos olhos do Senhor. Que bom que agora você se sente um filho não mais culpado todo o tempo. Toda hora olha para Deus, na hora de orar, entra com um ar de culpa. Sensação de que tem falta de alguma coisa. Sensação de que falhou na esquina anterior que você passou. Vou dizer para você, esse foi o lugar que eu vivi um bocado de tempo. E o Senhor começou a trabalhar e dizer para mim, faça uma coisa com você, rapaz. Se resolva comigo. Quando entrar na minha presença, não venha com lá da sua deficiência, não. Porque eu cobri sua deficiência. Eu estou fazendo um trabalho que você acha que eu vou consertar a sua deficiência e você já sair milagre. E Deus me disse, vou te dizer seu problema. Segura essa aqui, vocês vão ficar loucos com essa palavra. Ele disse, você tem idolatria por mudança. Você quer mais a mudança do que eu. Você quer mais o milagre do que eu. Você quer mais andar do que eu. Você quer mais sair da cadeira de roda do que eu. E eu vou dizer para você, Deus não trabalha assim. Não é porque você quer uma coisa que você vai conseguir. O apóstolo Paulo já começou a dizer isso. Nossa, eu fico numa luta grande. Romanos capítulo 7, e a Paulo começa a dizer, o que eu queria não consigo fazer. Já viu isso? Não, então os irmãos são melhorzinhos do que Paulo, né, irmão? São melhor do que Paulo. Paulo define definitivamente ali, você não é capaz dessa mudança. Paulo diz claramente, você não tem como sair dessa deficiência. Ele chega na conclusão mais louca do mundo, miserável homem que eu sou. Só que esse miserável, irmão, não é aquele lugar que ele leva para a tristeza e a comiseração. Porque o próximo versículo ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo.
Dou graças a Deus pelo couro que me cobriu, o couro do Cordeiro Santo que me cobriu. Quando Deus está nas entrelinhas lá com Eva, irmão, e mata um primeiro cordeiro e cobre a nudez daqueles que pecaram, irmãos do céu, não era Adão e Eva com vergonha não, irmão. Porque eles estavam ali sempre com Jesus, não era isso, não houve uma inversão de valor não. Eles estavam, de fato, irmãos, enganando a si mesmos, era Deus que estava envergonhado deles. E às vezes nós ficamos com tanta vergonha de Deus, eu vou dizer para você, nada mais é do que você estar com medo do El Shaddai. E o El Shaddai dá muito medo mesmo. Porque você sabe que ele é fogo. Você sabe que ele semeia onde não plantou. É igual o dos talentos lá que a gente disse, né? Eu preguei esses dias sobre o talento. Nós somos tão bons no conhecimento de Deus que sabemos o caráter do Deus Todo-Poderoso completíssimo. Se botar aqui para a gente ensinar o caráter de Deus, como de manhã nós perguntamos, Deus é grande ou é pequeno? Quem errou? Quase ninguém. Grandíssimo. Não é? Porque a gente tem aula de teologia de Deus, irmãos. A gente não tem aula de teologia de Pai. Se a gente tivesse mais aula de teologia de Pai, nós íamos para um lugar diferente. Mas eu vou dizer uma coisa, mesmo que termine esse congresso e a gente revele algumas coisas muito especiais que a gente vai ser ou é, só entra no coração se você resolver. Não tem como. Se você não resolver, essa identidade não vem. Você simplesmente vai se cobrar porque a mudança não está acontecendo. E aí você vai ficar pendendo. Você vai pensar no passado, você vai pensar no que você já aconteceu, no que você era. Encontro pessoas, irmãos, às vezes desviadas pela misericórdia de Deus. A gente encontra pessoas que teve um certo relacionamento no poder de Deus. E quando a gente encontra ela, nossa, eu fui muito usado lá no passado. Isso era fácil de Deus e de mim. E hoje, irmão? Não, hoje não. Não houve mudança, irmão. O que mudou é que a gente está preso no Deus. A gente não chegou, não passou do Deus para o Pai. Veja que é uma transição. Quando vamos aqui em Êxodo 6, vai aí. 6:3 diz assim. Vamos o 2. Disse mais Deus a Moisés: eu sou Yahvé. Quando ele chega para Moisés no capítulo 3, irmãos, ele está dizendo, eu quero dizer para você, esse que está te aparecendo aqui, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus podia dizer para ele, e continuar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Deus evolui no conhecimento. Deus, irmãos, não evolui, ele é sempre o que ele é, mas ele não evolui no sentido de Deus ficar melhorado, não, ele evolui para nós. Então ele começa a dizer, verso 2, disse Deus a Moisés, eu sou o Yahvé. Olha, para que essa explicação no verso 3? Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahvé, não lhe fui conhecido. Mas ele quer dizer uma coisa bem importante aqui, por mais que a pessoa não foi conhecida, ela ainda não conhece o Pai, ela conheceu só o Deus Todo-Poderoso, olha o que é que diz o verso 4. Mas mesmo assim, estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra em que residam como estrangeiros. Deus, irmãos, não está prometendo a você pela sua capacidade de discernimento. Você pode não discernir ainda hoje o que eu estou dizendo. Essa pregação fará sentido talvez há 10 anos lá para frente a você. E você vai dizer, meu Deus, bem que naquela noite eu pude perceber, eu estou conhecendo uma coisa diferente aqui. Hoje de manhã falamos, Deus vai se manifestar de uma outra forma, você precisa aprender a reconhecer. Lá no caminho de Emaús, Lucas, o que pastor que a gente está lendo? Marcos, né? Marcos
16, 9. Quando ele caminhava no caminho de Emaús, qual foi o momento que eles perceberam? Primeiramente, não foi pela forma, não foi pelo caminhar, não, eles perceberam no partir do pão. Você nunca vai conseguir perceber Deus se não for num lugar de comunhão com Deus. Vou repetir, Deus nunca vai evoluir no relacionamento com você se você não decidir seriamente ter uma comunhão com Ele. Deus vai permanecer com o Deus Todo-Poderoso para você. Mas a aliança está lá estabelecida. Uma hora e outra Ele tem paciência para as coisas dar certo, para que a revelação no seu coração aconteça. Agora precisa um despertar do pai para o filho ou um despertar do filho para o pai? Muito bem, do filho para o pai. Porque se ele nunca houver, você vai conhecer muito Deus. Pode ser que não seja bem teológico o que eu vou dizer, mas Deus traz muito medo. Pode ser não muito teológico o que eu vou dizer, Deus traz muito orgulho. Pode ser não muito teológico, eu vou dizer, Deus traz muita soberba, porque quanto mais você conhece Ele, mais você vai ficar ensoberbado. Por quê? Porque aconteceu com Satanás. Era o querubim ungido bem próximo dele. Ele não ficou o melhor dos melhores porque conheceu Deus, não. Ele virou, foi Satanás. E Deus não está chamando a gente para virar Satanás. Ele está chamando a gente para a gente entender o que é que Ele está falando para Satanás. Esses não vai ser igual a você. O recado de Deus para com Abraão, para com Moisés, eu li isso, mas vamos repetir no verso 5. 6, 5. Eu ouvi gemidos dos filhos de Israel. Irmãos, como é que uma geração, faz 4 gerações que foi? A 4ª geração, irmãos, está quase perdendo o que tinha das primeiras, né? Agora, essa 4ª geração, ela gemia, mas ela será que ela chamava, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, ela estava bem na ralinha, irmão. O povo já estava tão desconfiado de profeta, irmão, que até Moisés disse, esse povo, como é que vai dar ouvido, irmão? Nós estamos aqui em um tempo de mundo evangélico, irmãos, de bíblias e de tanta coisa na internet, que desconfia de tudo, irmão. Tudo agora é uma desconfiança, irmão. Nós estamos num tempo, irmão, que mal estamos conseguindo saber o que é a verdade, irmão. Nós pega uma esquina, tem uma coisa diferente. Pega a outra, tem uma coisa diferente. Pega a outra, tem uma coisa diferente. Nós ficamos assim, nós estamos num lugar assim doido. E vou dizer para você, dentro do seu interior, mesmo com essa confusão que você vive aí, tem um gemido que clama o Abba Pai. A Bíblia fala. Você fica dentro do seu coração, deve ter alguma verdade maior do que o que eu estou vivendo? Sim ou não? Eu sei, Senhor, o relacionamento contigo não pode ser só isso. Não pode ser só, não se resume aí uma igreja. Tenho certeza, Deus. Tenho certeza que o relacionamento contigo não se resume a ler uma Bíblia. Tenho certeza, Senhor. E nós, como pastores, irmãos, dentro de uma igreja, cada dia vem muitas pessoas novas para congregar. Deixa eu falar aos velhos, aos que têm mais tempo de crente, que já têm grande revelação. Irmãos, tenha paciência, irmão. A pessoa que chegou ontem não está no nível de você não, meu irmão. Tem paz com os novos convertidos, irmão. Chega um novo convertido, tem uma revelação tão simples, você... Não é bem assim, não. Espera aí, irmão, calma. A Bíblia mandou fazer discípulo, irmão. Não foi pregar nas carreirias, nas esquinas, não, irmão. Não foi repreender os outros asperamente, não. A Bíblia fala, aos velhos fale como se ele fosse seus pais. Aos jovens fale como se fosse seu irmão. As meninas falam como se fosse sua irmã.
A gente desvia tudo, irmão. Pega uma pessoa que ela está num nível e no outro, quer colocar no mesmo pacote dentro de uma igreja e quer achar que ela desenvolva. O pastor falou aqui na frente, tem uma irmã que vai se batizar agora, não sei quem é, mas que Deus abençoe. Irmãos, ela ainda está nas doutrinas elementares de Cristo. Hebreus capítulo 6, irmão. Daqui a pouco ela aprofunda mais as coisas de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver o resultado de cada um no seu tempo, na sua estação. Mas o Deus que está se manifestando e crescendo está superando as fases do coração dela, assim como já superou algumas das suas. E imagina agora chegar o pecador e já detonar a forma que ele fala, a forma que ele... Um dia foi um médico com a gente para uma expedição e a pessoa pergunta, pode ir na expedição? Médico que não fala... Que não é crente, eu disse, pode. Chego lá, irmão, apalavreado no meio dos crentes, Pai, teve uma hora que ele se constrangeu, irmão. Automaticamente, dentro da missão e do local, ele disse, na hora que a gente estava fazendo uma oração na casa, e a gente dava oportunidade todo dia para alguém falar, ele disse, eu estou mudando aqui com vocês nesses dias, eu falo pornografia, palavras chulas no meio de vocês. Eu fiquei temendo. Imagina se a gente aponta o dedo. Ei, você! Tenha paz, irmãos. A gente tem que manifestar superior às outras pessoas, irmãos. Deus quer cobrir o pecado de muita gente com a nossa paz, irmãos. Sabe, irmãos, várias acusações que acontecem sobre as nossas vidas, principalmente ministério. Quem é pastor sabe... tenta fazer, apela-se para fazer a coisa mais correta em Deus, mas sabe, paga preço com Deus, paga tudo, sabe, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, nós líderes, Deus realmente decidiu fazer da gente uma escória, para ter paciência, mas Deus não está fazendo isso por causa de vocês não, Deus está fazendo isso para que a gente tenha um coração de pai dentro da gente como nunca teve. E a revelação, irmãos, é tão simples como beber água. Deus tem um coro. Eu fiz esse corozinho de propósito porque eu ouvi o Senhor. Vá, ministre sobre esse coro. Fale que eu quero cobri-los. Os corinhos é simples, né, irmão? Tão pequenininho, mas eu descobri que Deus também pode ser pequeno. Deus é Deus. É símbolo, mas é verdade. Quando nós vamos tocar uma pessoa, deixa eu dizer como é que toca ela. Não toca dando simplesmente um monte de dinheiro a ela. Toca ela quando você vai na ínfima, escondida necessidade que ela tem de muitos anos e ninguém nunca foi lá. Um lugar que você achava que era grande demais, não, é bem pequenininho, mas aquele lugar ali salva a vida da pessoa. Meu Deus, eu estava totalmente enganado, mas alguém tocou na minha vida e agora estou vendo. E aí, irmãos, caminhando nesse lugar, nós passamos anos, né, ministrando a palavra de Deus, ministrando aqui, ministrando acolá, e vai encontrando pessoas. E um dia, agora para Moçambique, vi uma pessoa me disse, rapaz, vou te dar um testemunho. Sim, um dia você estava pregando e você disse, quem quer mudança? Aí eu levantei, eu disse, agora a mudança é, sai de uma cadeira para outra. Começa a dar seus primeiros passos aqui na igreja. Pare de ser um religioso 24 horas na mesma cadeira, todo mundo sabe onde você senta. Aí eu disse, foi mesmo, velho, não lembro disso não. Foi, vou dizer para você, a minha vida mudou, hoje eu sou um missionário nas nações por causa daquela atitude sua ali. Tem coisa melhor, irmão, do que destravar alguém, irmão. Tem coisa mais fundamental nessa vida do que ver alguém que estava caído e você poder ajudar com uma simples palavra, não lhe custou nada. Mas para aquela pessoa foi tudo. Quando você vai ver a Bíblia começa a dizer, em alguns relatos, basta só uma palavra. Se basta só uma palavra, Deus quer fazer pequenas coisas para trazer grandes mudanças. É um lugar tão simples assim, é um apertazinho de botão, e Ele faz isso conosco hoje. Eu vou
falar uma coisa para você, para finalizar aqui. Amanhã a gente conclui. Êxodo 13, 14. Veja que o processo da vida de Êxodo é muito importante, que é um passo de libertação. E o passo de libertação não termina com choro, nem vela. Termina com uma festa, que é a festa da Páscoa. Lembre que eu disse para vocês, irmãos, a gente celebra muito pouco. A gente faz muito pouca festa. Esses dias eu disse, eu tenho um monte lá em Porto Alegre, na cidade do Rio Grande do Norte. O irmão Ivo sabe, pastor Ivo, pastor, eu amo você. E ele já subiu uma vez, ou foi duas comigo lá. É um lugar espetacular. E aí, eu disse, vamos fazer o nosso Natal lá, todo mundo? Um negócio bonito. Só que eu queria fazer um contrato. Não sobe ninguém sem as vestes nupciais. Não sobe ninguém sem celebrar. Não sobe ninguém rude demais, porque não tem coisa pior você estar fazendo uma festa e ter uma pessoa com a cara entroncada ali, os outros dançando, né? E você tem uma pessoa assim, lhe intimidando o ambiente. Tem coisa pior, quem já viveu isso daí? Nossa Deus, fique no quarto, vai dormir, em nome de Jesus. Vai dormir em nome de Jesus, irmão, mas não fique com sono numa festa não, em nome de Jesus. Não acaba a festinha dos outros não, irmão, me peço por favor, irmão. É muito importante aquela celebração, irmão, para você estar ali entrucado ali, irmão. Ou cai na dança, irmão, ou vai dormir. Irmãos, tem uma coisa que está me dando assim uma certa irritação, porque eu vi que Jesus se irritou quando chegou uma pessoa que chamou para entrar nas festas, para a gente chamar os aleijados e tudo. Tinha um lá sem roupa nupcial, irmão. É uma das coisas que está vindo ira, sabe, pastor? Porque eu acho que é de Deus, irmão, esse tipo de ira, sabe, irmão? Às vezes eu vou chegar nesses dias de festa, irmão, que eu fizer, encontrar um inseto desse. Vou dizer, irmão, desce lá, mano. Faz favor. Tu está atrapalhando o clima da gente. Sabe, irmãos, é esse lugar que a gente tem que chegar, mas não é um lugar só de ficar curado. Porque senão Jesus não chamava os aleijados, irmão. Ele dizia, cura primeiro e faz ele entrar na festa. Foi isso que ele fez? Não, ele disse, manda eles entrar assim mesmo. Mas não deixa ninguém aqui sem celebrar. Porque a primeira cura, irmãos, a primeira cura que vem numa pessoa é quando ela celebra, irmão. É a primeira cura, já isso é comprovado psicologicamente. Você pode botar uma pessoa que está com depressão, joga para ela alguma alegria, para ver se não dá uma melhoradinha na alma dela e tudo, irmão. Primeira cura, irmãos, é da alma, irmão. Primeira cura é do interior, primeira cura é da satisfação, é o pai que eu tenho, independente que eu estou aleijado ou não, eu estou de boa, irmão, com meu pai. Esse é o caminho da transformação e do milagre. E quando nós vamos para a mudança, irmãos, nós temos que compreender só uma coisa, bem simples. Essa eu vou lhe dizer. A mudança, irmãos, ele não acontece porque você quer. Ela acontece porque você está se aproximando do fogo. Você estando fora do fogo, você frita, você assa. Mas quando você chega perto do fogo, é que assa, irmão. Como é que você quer uma mudança sem estar perto de quem muda? Comunhão muda a nossa vida, irmão. Se eu não tivesse ali naquela comunhão com meu pai, naquele dia, eu não tinha conseguido fazer a cirurgia do meu pai, eu não tinha conseguido os recursos, eu não tinha pagado a igreja. Só porque eu fui para a comunhão com o papai. Peguei minha agenda, rasguei ela. Vocês perderam o pregador, glória a Deus, nem precisava. Eu ia pecar aqui. Não ia dar certo. Mas Deus faz isso, porque tem o servo dele que tranca os corações. É bom, viu, pastor? É bom às vezes nem me convidar. Faz isso também, que às vezes não dá certo também não. Tem que tratar todo mundo, irmão. Trata aí. 2 anos sem pregar aqui. Vem não, estou atrás de você não. Para ver se a alma definha. Ai, agora o pastor. Tem que fazer esse tipo de coisa. A gente, irmão, não pode ser mimado. Nós temos uma identidade, a minha não corresponde porque eu prego aqui, corresponde porque eu tenho um pai, irmão. E a sua não corresponde porque você cantou não, Dani. Você tem um pai, acabou, moço.
Essa solução, ela está mais perto, você imagina. Eu vou ler aqui, irmãos, João 8, para finalizar, 23. Vamos para uma identidade mais poderosa. Eu gosto de João. Já li João muitas vezes. Eu tenho 2 filhos, o nome dele, moçambicano, o nome dele é Inácio, o mais velho, fez 17 agora, dia 2 de novembro, e o outro é Juni. Aí os 2 têm suas identidades. Um parece com João da Bíblia, e o outro parece com Pedro. Pedro e João lá em casa. Aí eu chego para eles naturalmente, eu disse, olha, Inácio Fernandes do Espírito Santo, que é meu sobrenome, né? Fernandes do Espírito Santo. Então, o nome de vocês vão ser Inácio Fernando do Espírito Santo. E você, Juni Fernando do Espírito Santo. Sim, Juni. Papai, eu queria colocar Pedro antes. Falei, tá bom, Pedro, Juni, Fernando do Espírito Santo. E o outro, bem mansinho. Papai, se dá certo colocar João antes? João Inácio Fernandes do Espírito Santo. Irmãos, como é bom ter identidade. Como é bom saber quem é cada um, né, irmão? Eu não sei, não foi eu que coloquei, eles foram se identificando com Jesus. Disseram, verso 23, mas ele seguiu dizendo, vós daqui sois de baixo, eu sou lá de cima. Irmãos, esse baixo e cima, eu fui procurar aqui na Strong. Cima tem a ver que é alguém que está dentro de alguma coisa, que interessante, né? Strong, depois procura, cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos afirmeis que morrereis em vossos pecados, se vos não credes que eu sou. Pega o passo, eu sou. Agora, Jesus não está afirmando que é o pai de ninguém. Ele só está dizendo lá de novo, nas entrelinhas, a Moisés. Moisés, tem alguém aqui, Moisés? Eu sou. Certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram, quem és tu? Essa pergunta, irmão, não traz intimidade. Você saber uma identidade de uma outra pessoa perguntando, não é uma pergunta de intimidade. Você não conhece uma pessoa com intimidade perguntando quem é ela. Nunca faça isso com Deus ou com Jesus. Você se identifica com o Pai. Você se identifica como filho. Você nunca em oração vai perguntar, Deus, tu és o Pai verdadeiramente? Quem tiver essa intimidade, me diga, porque essa pergunta vai deixar você com os grilos. Deus não vai dizer nada disso. Ele vai dizer, eu sou. E ele disse mais, exatamente o que eu vos digo. Mas vocês não têm entendido desde o princípio. Meu Deus, pastor. Deus tem falado desde o princípio. Nós não temos observado o que Ele tem dito desde o princípio. Elaida, quanto tempo tem de crente? Desde 40 anos atrás, o Senhor tem deixado entre linhas, desde o princípio, que Ele é seu Pai. Num certo momento, não sei se evoluiu do Deus poderoso para Ele, mas fica você e Deus. E Ele disse, eu tenho muito mais a declarar, verso 26, e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança, assim transmita a vós do mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, verso 27, os judeus, contudo. Leia aí João 8, 27, irmãos, em voz alta. Os judeus, contudo.
Não dá para entender. Porque Deus não está falando, Ele é o Pai. Eles não entendem. Aí verso 28. Esse daqui, irmãos, é uma das coisas mais importantes para a revelação paterna. E eu finalizo nele. Então Jesus os preveniu. Quando você tiver elevado o Filho do Homem. Quem aqui é filho do homem? Ou você já é assim automaticamente de um anjo? Porque às vezes a gente tem tanto medo, né, das pessoas de anjo, né? Quem sabe? Quem é filho do homem aqui? Irmãos, essas palavras entre linhas, entre Jesus Cristo, eu vejo que Ele está falando dele, mas Ele está falando de cada um de nós. Quando você tiver se elevado na condição de um verdadeiro filho, o que é que Ele diz? Então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas tramito tudo que o Pai me enviou. Finaliza aqui.